A Rádio Mundial apresenta Programa Saúde Animal, com o veterinário homeopata Dr. Marcos Fernandes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É um grande prazer hoje receber aqui nos estúdios da Rádio Mundial meu amigo, conterrâneo, lá de Mococa, lá da divisa de Minas, Germano Heder. Tudo bem, Germano? Bom dia, Marcos. Bom dia às pessoas que estão nos ouvindo esta hora da manhã, iniciando um dia com espiritualidade, né? É muito importante estarmos aqui hoje falando sobre espiritualidade com os animais, as pessoas que têm os seus cachorrinhos, seus gatinhos, e mostrando um pouco como funciona o mundo espiritual em relação a esses bichinhos, né? Muito legal, Germano. O Germano, ele é metafísico e ele trabalha com psicopictografia. Germano, explica pra gente como é que é o seu trabalho. Bom, o nosso trabalho ele foi desenvolvido durante muito tempo, é um trabalho novo. Nós trabalhamos aquilo que o Chico Xavier fazia através da psicografia, que seria a escrita através da comunicação com os escritores do mundo espiritual. Nós fazemos o desenho utilizando das nossas mãos com as mãos dos pintores desencarnados, né? Quando fala pintores desencarnados, a gente sempre me pergunta, né, quem são esses pintores, né? Então, eu costumo dizer que eu fui preparado para trabalhar com esses artistas maiores, vamos dizer, Picasso, Portinari, Toulouse-Lautrec. Então, são artistas que têm muito amor e que fazem esse intercâmbio conosco aqui na Terra com muito carinho, né? Agora, Germano, como é que você vê a questão do animal em relação ao homem e envolto aí pelo plano espiritual? Como é que você entende essa relação, ou como é que o plano espiritual entende essa relação entre o animal de companhia e o seu proprietário ou o seu dono? Eu costumo dizer que os animais foram colocados aqui na Terra, principalmente os cachorros, né, como os maiores instrutores do amor incondicional, né? Então eu cito sempre um exemplo. O exemplo é o seguinte: se você trancar a tua mulher e o teu cachorro no porta-mala do carro e deixar 30 minutos, quando você abrir, qual deles que vai te abanar o rabinho? Então, daí mostra que realmente o cachorrinho tem um amor incondicional. Então, são ensinamentos. A tua mulher já vai sair te dando pancada, vai te jogar tudo que tiver à mão, mas o cachorrinho ainda vai te abanar o rabinho. Então isso é o amor incondicional. Nós trabalhamos em espiritualidade demonstrando às pessoas essa questão do amor incondicional. O amor incondicional, o que é? É o amor sem condições. Então você ama por amar, não pelo que o outro faz por você, não pelo que o outro é. Isso é o ensinamento do Cristo, né? Entendi. Eu costumo dizer que o animal humaniza o homem. É verdade. Quer dizer, que absurdo, né? A gente precisa do animal para se tornar mais humano, né? E se dizem que nós somos os seres mais evoluídos, né? Mas nessa questão do amor incondicional, o cachorro está muito mais adiante do que nós, porque ele tem esse amor. Ele não tem essa raiva, esse ódio. Então tudo que você faz para ele, no próximo carinho que você fizer, já está tudo certo. Ele não guarda as mágoas. Então é um presente divino para todos nós aqui. Tem um cachorrinho, um gatinho dentro de casa, você é companheiro mais fiel. Então essa questão aí de abanar o rabinho mostra claramente quem é que nos ama mais, né? Nós ou os animais? Agora, Germano, e essa história do animal ser o para-raio da casa, o centro, a esponja que absorve todos os processos magnéticos, energéticos? Como é que você, como metafísico, vê essa relação? Isso? Então, existe uma relação muito grande dos animais em relação à sua casa, a casa onde ele convive, né? Então, o animal, a maioria das vezes, ele está ali por uma necessidade, às vezes. Eu sou um médium, eu sou um paranormal. Então, na minha casa, eu tenho 2 cachorros, eu tenho um maltese, eu tenho um Yorkshire, eu tenho um gato, um siamês. Então, eu comecei a compreender por que esses animais estão na minha casa. Existe uma razão. Então, essa razão é proteção. Essa razão é como se fosse um para-raio, são purificadores energéticos. Você vê o gato ele está sempre limpando o teu ambiente. O cachorro, se existe uma energia contrária a você, ele é o primeiro a absorver. Então ele capta essa energia, ele impede que essa energia chegue a você. Então, ter um animal dentro de casa é muito benéfico, apesar das pessoas dizerem
das dificuldades de se manter um animalzinho hoje dentro de casa. Mas os prós são muito maiores, né? São muito maiores. Muito bem. Quem sintonizou o rádio agora na 95,7 FM, nós estamos aqui no programa Saúde Animal, do Dr. Marcos Fernandes, médico veterinário homeopata, entrevistando hoje aqui um grande prazer para mim, entrevistar o Germano Heder, que é metafísico e faz um grande trabalho aqui no Brasil com psicopictografia. Agora, Germano, uma outra pergunta. Nós estávamos falando de um cachorro com um quadro psíquico, né, um pouco antes de entrar para o programa, que tem uma relação com um proprietário alcoólatra. Como é que é isso? Como é que esse animal ele pode agravar o seu quadro em função dessa situação? Quer dizer, o animal ele vai absorver a biosfera psíquica da casa. Então, nós sabemos hoje que nós somos aquilo que carregamos junto a nós. Então, as pessoas pensam que uma pessoa, às vezes, é uma só pessoa. Nós temos nossos acompanhantes espirituais. Quem já não ouviu falar dos obsessores espirituais? Então, pessoas, às vezes, que são drogadas, as pessoas que levam uma vida desordenada, o próprio alcoolismo, como você falou, muitas das vezes leva para sua casa esses acompanhantes. Então, quando esses acompanhantes, às vezes, são adentrados dentro do recinto da sua casa, o animal é o primeiro a absorver essa energia contrária, porque é uma energia contrária, uma energia destrutiva. E muitas vezes desordena o próprio animal. O animal passa a manifestar situações que não são próprias dele. Então, às vezes, processos fisiológicos, às vezes processos psíquicos no animal, modificações de temperamentos no animal, muitas vezes são por essa sintonia com os acompanhantes espirituais das pessoas que convivem. Eu já trabalhei muito com essa questão de desobsessão. Eu sei muito bem como é que funciona a obsessão. A obsessão ela é feita através dos fluidos energéticos de uma pessoa para pessoa. Mas a gente sabe também que o animal também tem essas energias e é um para-raio, é uma antena captadora. Então, ela também capta, através dos seus potenciais telepáticos, essa energia nociva. E ele passa também a manifestar doenças, manifestar desequilíbrios psicológicos, atitudes, temperamentos. Isso tudo tem a ver com o ambiente onde ele convive. E o ambiente não é só as pessoas físicas de uma casa. A maioria das vezes são do mundo espiritual atuando também sobre esses animaizinhos que não são indefesos. Pelo contrário, a função deles também é uma função defensora. Entendi. Então, de qualquer forma, você, como metafísico, também vê essa real necessidade do tratamento dos proprietários, do ambiente ao qual o animal está submetido e não só do animal, não é isso? Normalmente, o animal, ele manifesta o problema da casa. Então, é como se ele fosse um sinal. Então, se a casa não vai bem e o animal manifesta uma desconformidade com a situação, você pode ter um processo de autoconhecimento. Assim, dentro dos processos de autoconhecimento, é saber como é que funciona o ambiente onde você está. Se um animal manifesta modificações e atitudes diferenciadas, você procura olhar em você o que você não está enxergando em si que está causando esse descontrole. O Cristo dizia que os nossos olhos veem fora aquilo que não consegue ver em si. Então, quando você está tentando, às vezes, tratar um animal, a doença, o processo pode ser seu. Quer dizer, pode ser seu não. Na maioria das vezes, é nosso. Talvez por isso que existe uma similitude entre a doença do dono e a doença do animal. Eu sempre vejo isso, né? Sim. Dono cardíaco, cachorro cardíaco. O próprio Gasparetto, ele tem um livrinho de autoajuda que ele fala, não sei se você se lembra, ele fala de um automóvel, a relação das peças com o dono do carro. Então, isso daí, lá em Mococa, eu já conversei isso com o Djair, que é um mecânico. Eu costumo mostrar para ele que quando um problema de um carro chega até ele, ele vai saber como funciona o proprietário. Entendi. Então, há uma relação em tudo. Então, os nossos olhos foram feitos para olhar para fora, nós não olhamos para dentro. Então, nós costumamos olhar os defeitos, as dificuldades nos outros.
nos animais, na casa, nunca em nós. Quando nós olharmos o ambiente onde nós vivemos e detectarmos os processos, traga para dentro de si. Isso é um processo do autoconhecimento. O autoconhecimento pressupõe evolução. Então, André Luiz, ele dizia assim: nós nascemos, convivemos, moramos com pessoas e no meio onde nossa evolução exige. E só às custas de uma evolução segura ou de um esforço próprio você alcança esferas mais elevadas. Então, esse processo da conscientização de você mesmo é esse esforço de saber quem você é. Então, você vai saber muitas das vezes quem você é através do seu cachorro. Então, o que o cachorro às vezes está manifestando é aquilo que, dentro da metafísica da saúde do Val Capelli lá, ele nos ensina. Fala assim: olha, você está com problema no joelho, é a tua inflexibilidade diante da vida, né? O cachorrinho está com problema na patinha lá, e você está tentando corrigir, muitas vezes é a tua, vamos dizer assim, a tua teimosia em aceitar as mudanças na vida. Quer dizer, o animal passa a ser o alvo para mostrar para o dono o que está errado nele. Está errado nele. Então, hoje a gente sabe que muitas pessoas, hoje mesmo a gente encontrou com pessoas que criam cachorros como filhos. Então, a relação, quer dizer, o mais próximo dela é o animal. Então Jesus disse: amai ao próximo como a si mesmo. Então o mais próximo de muitas pessoas é o animalzinho. Então às vezes você vê animalzinho mimado, humanizado, é o cachorrinho enjoadinho, é o cachorrinho que mija, que faz questão de mijar na sala. Quer dizer, os meus cachorrinhos lá, eu tenho o Yorkshire lá, se a gente sair e deixar ele sozinho, trancado, quando você volta, a casa está destruída. Ele faz birra. Ele não tolera ser contrariado. Não gosta de ser contrariado. Quer dizer, isso daí deve ser um processo, com certeza, de alguém dentro de casa. Quer dizer, quando isso te aborrece, é que o processo é teu. Quando você não está nem aí com o processo, talvez o processo seja de outras pessoas da mesma casa. Mas serve para detectar alguma coisa em desconformidade com as leis naturais de uma vida feliz. Né? Que bacana. Agora, Germano, você atende aqui em São Paulo, não é? Você viaja de Mococa para cá São e faz Paulo, atendimento aqui. Rio de Janeiro, algumas capitais do Brasil. Aqui a gente atende nas Filhas da Luz, que é um local disponibilizado pela querida amiga Selma e Marisa, aqui em Campo Belo. Né? Aliás, um grande abraço para elas, né? Um abração para Selma e Marisa, as duas irmãs queridas, queridíssimas. E você também atende à distância. Você não precisa estar com a pessoa para fazer o atendimento, é então, isso? Então, esse atendimento à distância é um atendimento que a gente faz. A gente, através dessas psicopictografias, a gente retrata, através da mediunidade, os guias espirituais das pessoas. Quer dizer, todos nós temos acompanhantes. Nós estávamos falando aqui dos obsessores, né? Mas nem sempre os nossos acompanhantes são obsessores. Nós temos espíritos bons, nós temos espíritos amigos, são os nossos anjos tutelares. Mas ninguém sabe quem são esses anjos. Né? Muitas vezes a pessoa fala: eu sei que eu tenho um anjo, mas não sei quem é. O meu trabalho é vulgarizar, trazer as pessoas a conhecer quem é o acompanhante espiritual. Então é como se eu fosse um fotógrafo do mundo espiritual. O mundo espiritual existe, não é uma abstração. O mundo espiritual existe, os espíritos existem. Eles estão em outras dimensões, mas eles têm individualidades. A gente, às vezes, tem um pequeno lampejo que a gente é acompanhado, que a gente tem com o nosso guia espiritual. O Chico Xavier tinha um, o Emmanuel, o Divaldo tem Joana de Ângeles. E nós, quem são os nossos guias espirituais? Então nós retratamos através do nome e da data de nascimento. A pessoa passa o nome e a data de nascimento e, nesse processo mediúnico, a gente faz um desenho através da psicopictografia e enviamos para a pessoa através dos correios. Esses quadros são quadros terapêuticos, porque eles possibilitam uma interação com o mundo espiritual. Há um desenvolvimento maior da sua intuição, desenvolve-se a fé, porque você passa a ter mais clareza nos seus pensamentos, e as aberturas, um ciclo que se avizinha aí, que é um ciclo de felicidade. Né? Entendi. Então, na verdade, o teu foco também é a cura. O foco é a cura. Foco é a cura. O foco é cura. Esses quadros são feitos para curar.
não é apenas matar a curiosidade, falar, não, eu quero saber qual que é o meu guia. A função é mostrar o teu guia e através do quadro, que esses quadros têm energias diferenciadas, porque não são quadros comuns, são quadros que vêm do mundo espiritual, traz uma energia, uma gama energética de cura muito grande, e através dessa energia a pessoa passa a ter insights, passa a ter contatos com o seu guia de uma forma mais harmoniosa, né? Então isso é feito através do nome e da data, porque todos nós, existe o livro da vida, né? As pessoas, mas como é que você sabe? Existe um livro da vida onde nós estamos catalogados lá. Então, para o mundo espiritual mais elevado, não existe nada que eles não saibam, né? Então, eles acessam através desse nome e fazem um retrato da entidade espiritual que te acompanha. Entendi. Inclusive, tenho aqui uma grande novidade para os ouvintes do programa Saúde Animal. O Germano estava me passando de primeira mão. Como é que é, Germano, que você pode facilitar o trabalho para as pessoas que querem então, fazer... Hoje a gente está querendo fazer uma promoção aqui no teu programa, que é um dia de festa aqui. As pessoas que entrarem em contato através do telefone que você vai passar, a gente vai dar um desconto de 50% para esse envio desse retrato através dos correios. A pessoa que tiver interesse em receber a pintura do seu guia espiritual, essa pintura, como dizer, é um desenho em papel, e esse papel vai acondicionado num canudo e pelos correios chega à tua casa. E quando ele chega na casa das pessoas, a pessoa tem um ritualzinho, né, que a gente sempre orienta. Antes de emoldurar, coloca-se 3 noites seguidas no quarto de dormir. Por quê? Porque nessas próximas 3 noites há uma visita e um acompanhamento espiritual para que as coisas facilitem para a pessoa que recebeu esse trabalho espiritual, né? Que são tudo ordenado por esses pintores, né? Por esses espíritos pintores. Quais os pintores, Germano, que você atua mais? Ou que atuam através de você, melhor dizendo? Há uma gama muito grande. Costuma-se dizer que existe mais de 100 pintores que se manifestam, mas tem um grupo mais frequente, é um grupo que mais afinidade existe com o nosso trabalho, que é composto de Toulouse-Lautrec, que é um pintor francês do século XIX, século XX. Nós temos Tarsila do Amaral, grande Tarsila, brasileira aqui de Piracicaba. Nós temos o Portinari de Brodowski, nós temos o Renoir da França, lá de Giverny, nós temos o Picasso lá da Espanha, nós temos o Miró também da Espanha, Salvador Dalí, Cézanne, uma gama enorme de pintores que se comunicam. E como eu não tenho nenhum estudo em arte, para mim fica muito fácil ceder minhas mãos para que eles façam esses retratos. É como fala, o retrato do guia espiritual não é feito pelo Germano. O Germano é apenas o materializador da vontade da mão espiritual que acopla sobre a sua mão física. Entendi. Muito bom. Então eu vou deixar o telefone do consultório. As pessoas que tiverem interesse, pode me ligar. Em seguida eu passo através do meu telefone, o telefone do Germano, lá do interior, e aí as pessoas entram em contato e a partir daí você passa a ter essa informação importante. É aquilo que a gente estava conversando, né, Germano? Ainda que você não tenha, digamos assim, saúde perfeita, nenhum processo de doença, você pode, de alguma forma, acessar com mais facilidade o seu guia espiritual na medida que você o conhece ou que você sabe através de um desenho quem ele é, não é isso? A gente sabe que o terceiro milênio é o milênio da fé. Então as pessoas que desenvolveram mais fé ou que vão desenvolver mais fé são aquelas que têm mais facilidade de realização. Agora, quando eu digo fé, não é aquela fé religiosa de igreja, do ajoelhar, mas é a fé em si mesmo, a fé da força em Deus atuando em si. Então, as pessoas só vão desenvolver essa fé quando elas se conhecer um pouco mais, quando elas saber mais de si. Porque quanto mais você sabe de você, mais você sabe do mundo, mais sabe das suas necessidades. E quando você tem segurança interior, tendo essa conexão com o teu mundo espiritual, mais as coisas ficam fáceis aqui na Terra, porque para se fazer alguma coisa precisa se projetar, e quando se projeta se coloca a fé como realização. Esse é o segredo do terceiro milênio e agora de 2012. O terceiro milênio ele nos traz
uma série de inovações, quer seja no campo da cura, quer seja no campo de espiritualidade, quer no campo de materialidade. Ele exige de você que você saiba mais de você. É um processo de autoconhecimento baseado nos ensinamentos múltiplos que existem aqui na Terra. Então não podemos dizer que a verdade está aqui ou está ali. A verdade está em tudo. Germano, qual que é o teu prognóstico com relação a uma mudança no conceito da medicina e a própria medicina incorporar essas ideias metafísicas, inclusive o que tem a ver com o teu trabalho, que você faz um diagnóstico muitas vezes do que está acontecendo e leva a pessoa à tomada de consciência, não é isso? Hoje existe uma abertura maior para esse tipo de informações dentro da medicina. Eu sou uma pessoa de ciências também, eu sou de formação também acadêmica na saúde, então a gente sabe a dificuldade de colocar dentro dos meios acadêmicos essa informação espiritual, essa informação metafísica, mas a gente sabe que com o desenvolvimento e com a abertura e com a quebra dos preconceitos, as pessoas estão aceitando com mais facilidade a questão do espírito em relação à matéria. Né? Antigamente o mundo era cartesiano, o mundo era dividido em espírito e matéria. Hoje a gente sabe que espírito e matéria é uma coisa só. Então, essas informações filtradas por mentes mais evoluídas, mais abertas, vão trazer mais curas, né? Porque a cura não está apenas no seu corpo físico. A cura não está apenas no ato cirúrgico. A cura, ela está no teu espírito. Né? Então, nós, quando iniciamos esse trabalho espiritual de cura, nós nos prontificamos a trabalhar profundamente uma cura, mas não essa cura superficial, essa cura dos sintomas que às vezes se manifestam no nosso corpo físico. Quando alguma coisa se manifesta no nosso corpo físico, nosso corpo espiritual que está emitindo uma mensagem de renovação, de necessidade de mudanças. E as pessoas precisam entender que as doenças, elas são um sinal e um sintoma de algo profundo de renovação, que o ser humano precisa se aprofundar. E nós sabemos que a cura verdadeira, ela é espiritual, ela não é física. Na verdade, no corpo físico, o sintoma é o último a aparecer. Ele já está doente do espírito faz tempo. Ele começa no espírito, ele manifesta no perispírito e vai se materializar no nosso corpo físico. Quer dizer, então, se você quer curar o seu corpo físico, você começa a trabalhar no espírito. Você trabalhando no seu espírito, você cura o perispírito, consequentemente, o molde físico nosso aqui na terceira dimensão vai se curar naturalmente. Isso eu estou cansado de ver acontecer, e o nosso trabalho é esse, é cura espiritual. Então, quando se fala em cura espiritual, a gente está trabalhando as raízes das nossas deficiências, das nossas ignorâncias. Porque quando estamos doentes, nós estamos manifestando ignorância. Porque esses amigos meus espirituais, pintores, eles me dizem que no mundo onde eles habitam, no mundo onde eles se manifestam, não existe doença. Agora, não existe doença por quê? Porque já não existem os fatores determinantes da doença. Então, os fatores determinantes da doença, eu costumo dizer que são dois. O próprio Cristo nos enumerou. É o orgulho e o egoísmo. Agora, o orgulho e o egoísmo, eles foram fabricados à medida que nós nos distanciamos da fonte. Quer dizer, a nossa fonte divina. Então, à medida que você vai se aproximando de Deus, você vai eliminando de dentro de você todos esses empecilhos à tua felicidade. Porque nós não somos felizes porque trazemos dentro de nós ainda máculas do nosso orgulho e egoísmo. Não que seja tarefa para hoje ou para amanhã. Nós temos, eu costumo dizer para as pessoas, que nós temos a eternidade para acertar tudo isso. Então não há pressa. O importante é a consciência de quem somos. Quais são as causas que nos dificultam a felicidade. E à medida que tomamos consciência desses valores, as coisas se renovam. E renovando, nós vamos tendo uma longevidade maior, uma saúde perfeita, consequentemente, felicidade. Quando se fala em saúde, a gente não está falando apenas saúde física, a gente pode estar falando em saúde mental, saúde psíquica, espiritual. Então, uma pessoa pode ser um atleta,
Mas se ele tem uma cabeça de bagre, não vai ser. Ele ainda está deficiente mental. A cabeça dele não acompanha o corpo. Germano, eu tenho aqui mais umas 40 perguntas para fazer, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Quero agradecer. A rádio é rápido. Aqui 25 minutos passa muito rápido. Quero te convidar, já previamente, a participar de outros programas. Quero agradecer a tua presença. Você veio lá de Mococa hoje. E muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Eu agradeço o convite seu. É uma oportunidade da gente estar podendo falar para tantas pessoas, podendo mostrar o nosso trabalho. Eu agradeço, eu é que agradeço e peço a bênção divina para o teu programa, para você, para o seu trabalho, né? Que as coisas frutifiquem cada vez mais. Muito obrigado. Telefone de contato do consultório 2215-0901. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.